Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Olá a todos. Está tudo bem? Pessoal, hoje a nossa grande convidada é a Rita Miranda. Muitos de vós conhecem, outros nem tanto. É uma referência em Portugal do homestaging. E eu quero muito que ela também seja conhecida, além de reforçar esse posicionamento que ela tem em Portugal, quero também que ela fique conhecida no Brasil, porque é realmente uma grande profissional. E acho que é uma mais-valia para o nosso mercado. E por isso convidei a Rita, eu penso que ela já está cá. Deixa-me lá ver. Eu penso que a Rita já está cá, exato. E então vamos aqui ver e ouvir a nossa Rita. Rita! Boa noite! Bem-vinda! Obrigada, obrigada. Estás bem? Estás Sim, bem? ótima, ótimo, Boa. perfeito. Boa. Olha, Rita, obrigada por teres aceito o meu convite. Eu estava aqui a dizer ao pessoal que tu és a grande referência em Portugal do homestaging, e além de querer reforçar isso, porque há sempre gente nova, não é? O mercado imobiliário está sempre gente nova, está sempre a renovar. Sempre gente não nova, é a sempre grande gente a entrar. vantagem de nós enquanto formadores. É que está Exatamente. sempre a entrar gente nova. E também quero que tu te des a conhecer no Brasil. Já há muita gente que te conhece porque eu falo muito de ti, mas muita gente que nunca te viu, que nunca te viu. E eu queria aproveitar esta live para tu te dares a conhecer aos meus alunos, e que espero que os meus alunos se tornem também teus alunos. Porque todos temos a ganhar com isso. Então, quem é a Rita Miranda? Enquanto pessoa e enquanto profissional? Apresenta-te lá. Muito bem, muito obrigada pelo convite, Mónica. Já nos conhecemos há alguns anos, conhecemos-nos numa formação, salvo erro, de homestaging, há uns bons anos atrás. Fui tua aluna. E realmente a formação é algo que me apaixona, mas o homestaging apaixona-me ainda mais, e o que me apaixona é juntar estas duas vertentes, a formação e o homestaging. Eu já estou no mercado, digamos assim, do imobiliário há mais de 12 anos, porque eu sou decoradora de interiores, e há cerca de 10 anos fiz uma especialização nos Estados Unidos, uma especialização de homestaging. E depois, quando explica, antes de tudo, Rita, antes de avançarmos, explica o que é o homestaging, porque eu tenho muitos alunos que acabaram de entrar, ainda hoje dei uma formação a muita gente que acabou de entrar, e eles não fazem a mínima ideia do que é que nós estamos a falar. Portanto, vamos recuar um bocadinho e explicar o conceito do homestaging. Então o homestaging é o quê? É uma técnica de marketing para vender os imóveis mais depressa e melhor. Resumindo numa frase, ok? Como? Porquê? Exatamente. Porquê? Porque ele prepara o cenário do imóvel para que quem vai visitar o imóvel realmente possa sentir o imóvel como a sua futura casa. E isto é uma técnica que foi desenvolvida por um consultor imobiliário, neste caso por uma consultora imobiliária, na década de 70, chamada Barbara Schwartz, que era uma consultora imobiliária nos Estados Unidos, que entendeu que sempre que ela dava um jeitinho, como ela diz, à casa, os imóveis vendiam-se mais depressa e melhor. Ela própria é que dava o jeitinho à casa dos clientes. Exatamente, isso. Então, a partir do momento em que ela começou a perceber que sempre que ela tinha esta intervenção, o imóvel vendia-se mais depressa e por um valor melhor, ela começou assim, espera aí, há qualquer coisa aqui que isto funciona. Ela é que é a grande criadora do conceito do homestaging. Porque foi ela que viu, não foi um decorador de interiores, não foi um arquiteto de interiores, não foi nada ligada à decoração, mas sim alguém ligada ao mercado imobiliário enquanto realmente um consultor. Muito bem. Ou seja, ela já faz isto e já divulga o homestaging há 50 anos. Eu já conheço isto há 10. E há 10 que já o pratico aqui em Portugal e ajudo algumas pessoas. Antes de te conhecer, eu não conhecia o conceito. Aliás, eu acho que quase ninguém conhecia. Eu conheci quando tu começaste a dar as formações na Remax Portugal, e que achei delicioso. E a partir daí comecei a estar mais atenta. Mas era realmente um conceito quase inexistente cá em Portugal, não é? Completamente. Deixa-me dizer que há 10 anos, quando eu fiz a minha certificação nos Estados Unidos, e eu vim para Portugal falar do homestaging,
ninguém sabia nem o que era, nem o porquê que deviam usar, nem sequer qual era a relação entre uma coisa e outra. Coisa e outra. Então o que é que eu fiz? Eu tive que desenvolver uma formação de homestaging especificamente para ensinar os consultores imobiliários a utilizar esta ferramenta para vender os seus imóveis de uma forma diferente. E foi assim que eu entrei no mercado imobiliário, a explicar o que é o homestaging para que quem ouça possa saber aplicar por si. Esta formação que eu desenvolvi foi uma formação que eu já dou, neste caso, por exemplo, à Remax, há mais de 8 anos. Há 8 anos que já foram milhares e milhares e milhares de consultores imobiliários que A Remax passavam... e a outras marcas, porque eu tenho aqui Claro. várias marcas, não é só Sim, Remax, sim, não é? claro. Nós estamos a falar, Tu estou a és falar da formadora de Remax, todas as marcas. todas, todas. Eu estou a falar da Remax porque foi a primeira que aceitou realmente um conceito diferente daquilo que era o normal. Eu dou formação à 121, à Era, às grandes, A às quem te contratar, pequenas. como eu? A quem te contratar. Exatamente, exatamente. Porquê? Porque isto tem a ver com a forma como as pessoas querem ser percepcionadas no mercado pelos clientes e como é que querem escoar os seus imóveis. Porque esta é a verdadeira técnica para vender os imóveis mais depressa. A grande maioria das pessoas acha que eu tenho que saber marketing digital e marketing aqui, e marketing ali. E está tudo certo. Têm que o saber fazer, têm que saber uma quantidade de coisas que são processuais e que são importantíssimas para que o negócio corra bem. Mas se não trabalham o produto em si, e trabalhar o produto aqui é trabalhá-lo por dentro, depois têm dificuldade em perceber o porquê que o colega tem sucesso e porquê que eu não tenho sucesso. Eu conheço, claro que já são colegas mais avançados, não é? Em termos de maturidade no negócio, mas eu conheço pessoas que alugam uma garagem em que têm lá uma série de objetos e às vezes até móveis nessa Sim. garagem para depois aproveitar para fazer o homestaging na casa dos clientes. Exatamente. É isso mesmo. Ou seja, mas aí já é um nível acima. Já é um nível Isso, acima, sim. já. E é quando o consultor imobiliário entende que para realmente fazer um bom trabalho é preciso fazer aquele tipo de upgrade. E o upgrade aqui é tornar-me homestager. Sim. Para quê? Para não depender de alguém que seja homestager. E contra mim falo, porque eu sou homestager. Mas o serviço de homestaging não é barato e normalmente quem paga é o proprietário, certo? depende. Depende, Isto então. depende. Isto porquê? Porque a grande maioria das pessoas acha que o homestaging e o serviço do homestaging é comparado à decoração de interiores, logo é um serviço caro. Mas não é. Não é. Dependendo do tipo de intervenção necessária, pode apenas haver lugar a um simples relatório que recebem por e-mail, baseado em fotografias e que é uma coisa muito em conta e que é o consultor imobiliário que acaba por colocar em prática. Ou mesmo o proprietário. Porque existem proprietários que dizem, ok, eu não tenho o valor para fazer aquele investimento maior, mas quero ter aqui umas dicas e umas ideias. Uma consultoria. Exatamente. Okay. Então nós fazemos esta consultoria em que nós fazemos estes relatórios e enviamos diretamente para o proprietário ou para o consultor imobiliário, conforme for o caso, para que eles saibam exatamente o que é que têm que fazer em cada caso. Então, essa consultoria, vamos imaginar, o cliente não tem dinheiro para investir, não tem muito dinheiro para investir nisto do homestaging, e pede então essa consultoria e tu vês a casa, né, vês o imóvel, através das fotos, e depois dás ideias de pequenos objetos que o cliente já tem ou que o cliente não tem, mas que são objetos em conta em termos de valor e que podem valorizar muito o aspecto do imóvel quando o cliente comprador entra. É isso? É isso mesmo. E ainda há aqui um pequeno truque a mais. Quando o imóvel tem tudo aquilo que necessita, o homestaging não envolve compra. Depende sempre daquilo que o proprietário... Tiras uma almofada daqui, pões uma almofada ali, tiras uma cadeira daqui, pões a cadeira ali, não é? É isso mesmo. Tira-se de um lado, coloca-se no outro e de repente o cenário que se cria, a grande maioria das pessoas que habitam o espaço, que os imóveis são habitados ou ocupados, não precisam de nada. Podem precisar de umas flores ou de uma manta. Às vezes está desarrumado, não é? Ou está com Exatamente. falta de harmonia. Está com falta de harmonia, não é? Os conceitos do homestaging é muito mais do que arrumação. A maior parte das pessoas acha que é só arrumar, é destralhar, tirar fotografias, pronto. Isso é o base, digamos assim, não é? Mas o homestaging tem a ver com conceitos como equilíbrio, como harmonia,
como tudo o que tem a ver com o ponto principal do imóvel, o ponto principal daquela divisão, qual é que é a função específica, e a grande maioria das pessoas baralha muito e cria mitos à volta do home staging. O principal mito é que é um serviço caro. Não é. É um serviço em conta, é um serviço barato, é um serviço que, bem trabalhado, os consultores e que pode imobiliários potenciar o valor final da venda do imóvel. É esse o podem objetivo. pode, normalmente potencia. Eu retiro a palavra sempre pode, porquê? Porque sempre que nós pensamos num imóvel que vai para o mercado, a partir do momento em que ele está 1, 2, 3, 4 semanas, ele começa a desvalorizar. A desvalorizar. E a partir do momento que começa a desvalorizar, o valor da desvalorização é sempre muito superior ao tipo de investimento que se faria numa primeira fase. Porquê? Porque é menor. Ora, imagina um imóvel que não tem home staging, mas que o consultor imobiliário investe num fotógrafo. Investiu no fotógrafo, o fotógrafo foi lá, passou 1, 3, 4 semanas, 2 meses, e o imóvel não tem propostas, o imóvel não está a sair no mercado. A primeira coisa que o consultor imobiliário pensa é, ok, está caro, vou ter que baixar o valor. E ele não vai baixar o valor aos 500 euros de cada vez, nem aos 1000 euros de cada vez, é aos 5 e aos 10. Sim. A grande maioria dos home staging se faz com um valor muito pequenino. Porque Dá-me um exemplo, Rita, porque as pessoas gostam, não é? Todos nós Claro. gostamos de exemplos práticos, só para nós entendermos como é que funciona esse mundo. Dá-me um exemplo. Imagina um imóvel que tem tudo o que é necessário, ok? As pessoas habitam no espaço. Portanto, tem as camas, tem os sofás, tem as almofadas, tem as coisas todas. E é só criar o cenário. Aí o tipo de trabalho que se faz é um valor tão pequeno que é quase um valor de consultoria, como estavas a falar há pouco, em que pode andar à volta dos 200 euros, 300 euros, 700 euros, dependendo do tamanho do imóvel e dependendo daquilo que o imóvel tem ou não. Ok? Isto é um valor. Agora, imagina o imóvel está completamente vazio. E tu dizes, pronto, eu não tenho nada lá, isto vai sair caríssimo. Não vai. Porquê? Porque hoje em dia nós temos muitas, mas muitas capacidades e muitos fornecedores de coisas muito bem em conta, que às vezes imagina, quando nós utilizamos os móveis de cartão, eu por 500 euros consigo ter 2 quartos, uma sala de estar, uma sala de jantar, ter as coisas todas, porquê? Espera, explica isso dos móveis de cartão, que é brutal, ok? E que o pessoal não sabe que existe. Ou seja, não são móveis, em termos oculares parecem móveis, não é? Agora, não são móveis, mas imita muito bem. Trazem a volumetria necessária. Ora, imagina que vais entrar num quarto de casal. Aquilo que vai dizer que aquilo é um quarto de casal é a cama e as mesas de cabeceira. Pronto. Se eu tenho a volumetria através dos móveis de cartão, que imagina quase como se fossem, vamos lhe chamar caixas de papelão, ok? E eu por cima dessas caixas de papelão ponho lençóis e a seguir ponho um edredom e ponho almofadas e ponho uma manta e ponho uma quantidade não de coisas. Não podes sentar lá, nem deitar lá, senão... Tem lá sempre o sinal, sempre. Okay. Tem lá sempre um sinalzinho. Sim. Porquê? Porque é a encenação. Isso é que é o verdadeiro home staging. É a encenação. Porque o home staging, a tradução direta para o português, é a casa no palco. E o que é que se faz? É o encenar. A grande maioria das pessoas, o que é que faz? Confunde o encenar com o decorar. Daí que diga que é um valor caro. Ora, se eu vou ter com um decorador de interiores, e eu sei do que é que falo, porque eu também sou decoradora de interiores, e eu digo assim, ok, vamos preparar aqui uma casa com decoração. Ok, eu não posso nunca falar em ter os móveis de uma casa todas por 500 euros. Às vezes nem uma cama, quanto mais. Não é? E esses 500 euros, esses supostamente 500 euros, podem depois ser reutilizados para os próximos imóveis. Ou seja, o consultor investe os 500 euros, mas fica com, supostamente, não é? Fica com o mobiliário todo, em forma de cartão, para os outros imóveis, é isso? Fica todo para ele e depois há uma coisa. Aqui os móveis de uma que nós chamamos o kit vivenda, que funciona muito bem, todos eles fechadinhos, cabem no porta-bagagens de um carro. No porta-bagagens de um carro. A sério? Isso eu não sabia, a sério. Cabem. Nós representamos uma marca que se chama Dos Box. É uma marca espanhola que nós representamos e que quem quiser fale connosco. Nós arranjamos forma de vocês receberem onde quer que estejam os móveis com desconto, com tudo, porque nós queremos mesmo ajudar a divulgar este tipo de móveis. Deixa só fazer uma parte. Fiquem com o Instagram da Rita, que é para vocês depois entrarem em contato com a Rita para qualquer dúvida
mais específica que tenham, está bem? Mais particular que tenham. Continua, Rita. Pronto. E então, tudo o que tem a ver com esses móveis são reutilizados. Eu hoje utilizo para um T1, eu amanhã posso utilizar para um T2, depois eu posso utilizar para um T3. O que é que acontece muitas vezes? Nós temos coisas em casa que às vezes podemos ajudar os clientes. E os próprios clientes também têm. Então o cliente, quando nós dizemos, olha, preciso de uma cama, preciso de um sofá, e as coisas todas que vão ser usadas não têm que ser todas de cartão. Eu utilizo as coisas que os proprietários Claro, têm sim, sim. para diminuir ao máximo o custo que têm. Até Rita, é assim, se nós formos criativos, até podemos comprar uma ou outra coisa no OLX, Claro, baratíssimo, claro, não é? claro. Porque isso é uma mais-valia para nós que queremos vender. Não é? Nós temos e nós utilizamos porque nós fazemos o aluguer de móveis. Okay? Uma coisa é a compra, outra coisa é o aluguer. Nós fazemos o aluguer para quem precisa e estabelece, por exemplo, um valor por dia. Imagina um, sei lá, vou tirar assim. Imagina fazes um open house. Imagina fazes um open house. Sim, faz um open house para um T2, por exemplo. Sim. O valor que nós cobramos é por dia. Ok. Imagina, pode ser 20 euros por dia, pode ser 15 euros por dia, pronto. Mas tem um contrato, imagina, de 3 meses. Para quê? Para que as pessoas possam lá ter os móveis e para que realmente funcione. Porque não funciona eu preparar as coisas para um open house e depois a seguir levar os meus clientes finais e estar tudo vazio, mas para os meus colegas estava cheio. Claro. Então nós temos que... Isso é que é o verdadeiro homestager. É aquele que entende. Mas mesmo quem não tenha, existem várias soluções. Eu estou a colocar no lugar do agente imobiliário. Mesmo quem não tenha dinheiro, que normalmente acontece muito, né, quando nós estamos a iniciar esta atividade, só tem 20 euros ou só tem 40 euros, contrata o serviço de um dia ou dois para tirar as fotos, para ficar mais apelativas. Aí não dá. Não? Aí não dá. Então. Não. Porque o custo aí é muito alto para a empresa, neste caso, para nós como aluguer. Então há um mínimo de dias, é isso? Há um mínimo de dias que nós fazemos de 3 meses. Pronto. O que é que nós fazemos muitas vezes? Imagina, a pessoa não pode pagar tudo uma vez. Ok, fazemos um contrato mensal. Depois depende sempre da negociação entre o consultor e as necessidades. E nós temos muitas vezes outras pessoas que eles dizem, ok, mas eu não preciso daquilo porque eu tenho um sofá e eu posso trazer o meu, eu tenho umas cadeiras lá e eu posso trazer as minhas. Então tudo aquilo que o homestager, neste caso, vê que é possível baixar o valor de investimento, ele faz para que o cliente, neste caso o proprietário, não tenha que ter custos, nem obviamente, o consultor imobiliário. Sim. Por isso é que nós temos muitas formas de implementar o homestaging. É extremamente importante que as pessoas entendam que o homestaging é a ferramenta por excelência. Todas as outras são e é assim, não há nada que justifique até mais... a par do acompanhamento, esse serviço é um serviço de excelência. De excelência. Qualquer cliente, justifica plenamente o pedido de exclusividade, porque a maior parte dos proprietários não têm nenhum serviço desses, mesmo trabalhando em exclusividade, mesmo até com imobiliárias de luxo, não é? E de uma gama superior. Sim. Ainda estamos numa altura em que isso pode marcar a diferença. Faz a diferença e marca porque ainda há pouca gente a usar. Já não há tão pouca gente, mas ainda é uma porcentagem muito pequena daqueles que utilizam. Pronto, o que eu quero dizer é que... Quando eu digo isto, é porque, comparado há 10 anos, quando eu entrei no mercado, em que era eu e pouco mais, aí era muito difícil sequer falar com o proprietário. Agora, hoje em dia, as pessoas entendem a mais-valia. E há outra coisa muito importante, Mónica, com esta questão do Covid e com esta questão das pessoas quererem ver antes de ir visitar, as pessoas ligam cada vez mais às fotografias e ligam cada vez mais às visitas virtuais e ligam cada vez mais à imagem do imóvel. Porquê? Porque se eu vou ter que ir a algum lado, fazer uma visita, e neste caso, agora já não é tanto, mas correr algum risco, digamos assim, então eu só vou para aquele tipo de imóvel que me apela, que realmente me chama. O que é que muitas vezes acontece? As pessoas fazem o investimento, imagina, num 3D virtual, ok? Em que a pessoa diz, eu gostava tanto desta casa, olha esta casa tão gira, vamos lá ver esta casa. E chega lá e é completamente diferente. Pois. E aí o que é que acontece? O proprietário e o cliente que vai comprar têm visões diferentes. O proprietário consegue perceber o que é que aquele imóvel vai dar, por isso vai colocar um valor acima. O cliente que vem comprar não consegue ver porque não está lá nada. Exato, não consegue visualizar. Não consegue visualizar. Para tu teres uma ideia, existe um estudo a nível internacional
que foi feito não para o imobiliário, mas que eu utilizo para o imobiliário, que 90% da população não consegue visualizar uma coisa diferente daquilo que vê. O que é que isto significa? Não consegue imaginar algo diferente. Como é que vai ficar? Apenas 10%. Os 10%, ótimo, são aqueles que entram no espaço e dizem: eu sei exatamente o que é que eu faço aqui, deito a parede abaixo, faço a remodelação, faço não sei o que é isto, vai ficar espetacular. Com esses, ninguém se precisa preocupar porque eles têm esta capacidade. O problema é, quando 90% da população não tem, significa que quem não trabalha com home staging está a trabalhar para 10% da população só. Olha, eu uma vez, estás a falar nisso, estou-me a lembrar, aqui em São Marcos, eu uma vez vendi, eu tinha 2 imóveis à venda, iguaizinhos, T1. Só que um estava muito giro, estava muito harmonioso em termos de decoração. O outro estava abandalhado, estava arrendado, estava abandalhado, pronto. E eu consegui vender logo aquele que estava mais bonitinho. Claro. Estava com dificuldade em vender o outro. Então um dia o que é que me lembrei? Como quem comprou aquele primeiro, comprou também com móveis, porque a dona ia para fora para o estrangeiro e vendeu com tudo, chegou a acordo e vendeu com tudo, portanto a casa ficou como estava. Ficou Eu completa. pedi à minha cliente, né, que era a minha cliente, se não se importava de mostrar o imóvel a uns clientes que estavam, vai, não vai, mas estavam com dúvidas se ficaria bem, se não ficaria, se gostariam, se não gostariam. Então vamos ver assim, vamos ver um imóvel que é exatamente igual, aqui neste prédio, só que decorado de uma forma muito mais harmoniosa, porque da forma que o apartamento está, não valoriza. E Claro. eles foram a outro apartamento, ficaram apaixonados e compraram a casa na hora. Só por causa da decoração. Não é por Vai causa ao da encontro daquilo decoração. que tu estás a dizer. É por causa daquilo que eles sentiram quando se imaginaram. A emoção. A emoção. É a emoção. É. Só que a emoção, quando nós compramos um imóvel, está ligada com aquilo que eu vejo. Normalmente, eu vou sempre interpretar como decoração. Porquê? Porque é a minha. O que é a decoração? A decoração é quando eu vou a um espaço e eu imagino aquele espaço à minha imagem. Eu gosto, não gosto, concordo, não concordo, isso é decoração. O home staging não. O home staging é uma técnica que vai preparar qualquer tipo de imóvel para qualquer tipo de cliente. Seja eu mais novo, seja eu mais velho, seja eu homem, seja eu mulher, seja eu de uma gama mais alta ou mais baixa. Tem a ver com a parte psicológica, com a parte sensorial, é isso? Tem a ver com a capacidade de eu me ligar emocionalmente ao imóvel. Se eu me projeto naquele imóvel, imagino, eu podia morar aqui, eu podia viver aqui, eu compro o imóvel na hora. Eu estou-me a lembrar de um pormenor que acho que muita gente fala e na altura, na tua formação até nos rimos todos, que é a questão dos limões. A cesta dos limões que faz toda a diferença numa cozinha. Porquê que isso acontece? Tu acreditas que eu muitas vezes, que eu até nem compro muitos limões e às vezes apetece-me comprar limões para pôr na cozinha, para ficar com aquele ar agradável que eu aprendi no home staging? Acreditas? É normal. Acredito. Realmente faz toda a diferença. Explica lá um bocadinho isso, essa parte mais... Isso tem a ver com a questão do amarelo, ok? Do a questão amarelo. do amarelo, sim. Porque os limões, por terem aquela cor amarela, passam a ter aquela imagem que está ligada automaticamente à limpeza e ao asseio. Se tu pensares em termos de marketing, de todo o tipo de marcas que sejam ligadas à limpeza, qual é o símbolo que aparece lá? É o limão. Quando pensas em detergentes, quando pensas em algo para cheirar bem na casa de banho, quando pensas em qualquer coisa para desinfetar, aparece sempre o limão. E o limão tem uma mensagem, neste caso subliminar, através do amarelo. Porquê? Porque o amarelo vai incitar a ação, porque acaba por mexer connosco. Muitas vezes o Feng Shui também acaba por explicar isto, e explica também que, em termos de amarelo, a ação é algo que vem com o amarelo. Porquê? Porque nós somos mexidos através das cores. Isso seria outro tema. Uma aula, Pronto, seria uma aula. Exatamente. Só que, neste caso, o home staging utiliza o amarelo para provocar a ação na cozinha. Porquê na cozinha? Porque quando nós estamos na cozinha, a nossa capacidade de imaginar futuros cozinhados, futura família, futuros jantares, o que quer que seja, naquele espaço, vai-me levar à ação. E o amarelo, porque me traz a limpeza, porque me traz o asseio, porque me traz tudo, vai fazer com que eu tenha vontade de agir. E é isso que nós procuramos criar dentro da cozinha. O home staging tem vários destes pontos,
que são utilizados de forma diferente. Da mesma maneira que temos os limões na cozinha, temos as almofadas no quarto, almofadas brancas. Ok. Porquê? Porque são as almofadas que te levam para o imaginário de quarto de hotel. Quando tu pensas, eu vou de Ah, férias ou eu vou para algum lado, tu a pensas, eu vou sério? deitar naquela cama de hotel super fofinha, não é? Sim. E qual Adoro, é a adoro. almofada que lá está? É branca. A branca Ela e não tem grande. riscas, não tem cor, grandes, É. fofas, daquelas assim Uhum. cheias. E é isso que nós queremos criar em quem vem visitar. É a ideia de que se eu viesse para cá com as minhas roupas amanhã, eu podia dormir nesta cama. Ok. Então, aquilo que o homestaging faz, por isso é que é uma técnica de marketing, é fazer com que a visita seja conduzida sempre com base na ação, com base na emoção e com base no fecho. São estes três os grandes alicerces do homestaging. É eu venho, gosto, imagino-me, compro. Isto é Sente-se bem, visita. identifica-se, não é? Apetece lá Exatamente. estar. É um Apetece bocadinho lá estar. também, eu não sei se essa vertente também se usa no homestaging, mas a nível do cheiro, que também influencia muito. Eu Sim, lembro-me quando era sim. consultora, claro que de uma forma amadora e muito intuitiva, eu quando tinha confiança com os meus proprietários, eu pedia ou para fazer um café ou para colocar um bolo no forno, porque quando eu tinha Sim. clientes que iam pela segunda vez mostrar aos pais, Uhum, mostrar aos sogros, ou seja, que já tinham mostrado ali alguns indícios de compra, uhum. já tinham demonstrado isso, eu então, para o fecho, eu utilizava essas, que não era, para mim não era técnica, percebes? Era Mas é, intuição. Era uma coisa que eu achava que fazia o cliente se sentir em confortável casa. e Exatamente. ficar ali. Eu tinha vontade de estar ali. Isso era meio caminho andado para o fecho. E no Isso é um, homestaging isso também acontece, então. também acontece e isso é uma das técnicas que eu explico na formação do homestaging, é mesmo isso. É assim, sempre que nós vamos fazer alguma visita que nós sabemos que a probabilidade de fecho é grande, ou porque já foram ver uma vez, ou porque gostaram, ou porque aquele é o imóvel certo e o consultor sente que é aquele, o que nós fazemos sempre é aconselhar a que naquele espaço de tempo, meia hora antes da visita, seja feito ou um bolo, ou biscoitos no forno, ou o que quer que seja. E hoje em dia, com aquelas massas que já vêm preparadas do Olha, eu continente, do fiz Pingo agora uns Doce, churros, fiz agora para os miúdos, uns churros com um cheirinho a canela e açúcar. pronto, Está uma é mesmo isso. maravilha. É São mesmo os churros isso. que eu comprei no continente, né? Comprei no É supermercado. isso mesmo. É. E a partir do momento em que há esse cheiro, o que é que acaba por acontecer? Eu vou estar a ativar, da mesma maneira que o limão ativa uma coisa, esse cheiro vai ativar outra coisa, que é ativar as minhas memórias de infância. Ah, Ora, sempre que eu entro num espaço e as minhas memórias de infância são ativadas, o que é que eu sinto? A ligação emocional direta. claro. Que Porquê? é Porque isso que já. leva ao fecho. Que é E é isso que leva ao isso que fecho. leva ao fecho. Portanto, era aquilo que eu estava a dizer há pouco. O homestaging é quase uma condução da visita de forma a que as pessoas estejam impulsionadas, digamos assim, ao fecho. Ora, imagina, se tu sentes o cheiro da canela, ou imagina, de um bolo, ou de um pão, quer que seja colocado em cheiro, a pessoa pensa assim, gostava de provar. E depois pensa assim, onde é que eu senti este cheiro? Ah, isto lembra-me o cheiro da minha mãe, lembra-me o cheiro da minha avó, da minha tia, ou do que quer que seja. E automaticamente a pessoa fica num ambiente de casa. Ora, a própria palavra homestaging não é tanto imóvel, mas sim casa. Casa. E Não casa é é? uma coisa Então, mais acolhedora do casa que é o o móvel. lar. É É o o lar. lar. Então, o que o homestaging faz é pega num imóvel que são quatro paredes e teto, ok? E Sim. transforma numa casa, num lar. Para quem vier poder identificar-se com aquele espaço, poder se imaginar ali a viver com a sua família, com os seus amigos, com as pessoas de quem gosta. Daí que seja a técnica por excelência que justifica a exclusividade. Porque, Completamente. porque é a técnica. Porque quando um consultor imobiliário chega ao pé de um cliente particular e lhe diz: eu vou trabalhar a sua casa, eu vou fazer com que a sua casa seja E vendida ainda pelo lhe valor que ofereço um quer, serviço de homestaging. e ainda lhe ofereço o serviço do homestaging, e eu ainda lhe ofereço estas técnicas, e eu ainda o ajudo a preparar o imóvel, e eu ainda lhe explico como, ou eu ainda tenho um E relatório. Rita, só para as pessoas perceberem, e eu consigo fazer isso, senhor proprietário, e o agente só consegue fazer isso porque tirou o curso. Porque tirou o Exatamente. curso. Porque Neste tirou o caso, é ti. curso. Porque tirou o E curso. isso, neste caso, acaba por dar ao proprietário a certeza que ele está a contratar o melhor profissional.
Claro. Com essa mais-valia ainda. Com essa mais-valia. Porque ele vai ser aquele proprietário que vai confiar no consultor imobiliário, vai-lhe entregar as chaves da sua casa para que ele poder fazer um bom negócio. Mas quem vai fazer um bom negócio tem que ter todas as ferramentas disponíveis no mercado para que o possa fazer. E isso não é apenas e só tirar fotografias bonitinhas, arranjadinhas no fotógrafo. Eu vou-te dizer, ontem eu estava a passear e estávamos a dar uma volta e fomos a Cascais dar uma volta. E em Cascais existem 3 ou 4 imobiliárias, todas seguidas umas das outras. Em todas elas, eu olhava e eu dizia assim, caramba, era possível fazer muito melhor do que isto. Pois. Em todas, das montras, com as imagens, com tudo, em todas as marcas. Porque muitas vezes as pessoas acham que, ok, eu contrato um fotógrafo, o fotógrafo vai lá e consegue captar o imóvel. Ele consegue captar as 4 paredes, o teto e o chão, sem dúvida. Sim. Mas não é isso que faz a compra. O que faz a compra é a pessoa dizer assim, emoção. eu gostava de viver aqui. Eu gostava de me imaginar ali. E é isso que é tão importante no home staging. E é por isso que tu já tens muitos consultores imobiliários que nesta fase já não estão só com alguns conhecimentos mais simples no home staging que eu dou, mas já estão a fazer uma especialização em home staging mais avançada. Porquê? Porque percebem que quando dão um salto, também o valor dos seus imóveis dá o salto. Aumentam, claro, claro. E o cliente fica duplamente satisfeito com o serviço e depois com o resultado final, não é? Fica satisfeito, porquê? Porque ele vai olhar para aquele consultor como uma pessoa que fez tudo o que podia por vender o imóvel ao preço que ele queria. Porque aqui não é o consultor que manda no valor da casa, é o mercado. É o mercado. É a lei da oferta e da procura. Sim. Mas o consultor tem que fazer tudo o que ele pode para fazer com que o proprietário fique satisfeito com o valor que ele vai receber. Ora, imagina... Sim, olha, ia-te perguntar uma coisa. Olha, e vocês, pessoal, deixa-me só fazer aqui um parênteses. Pessoal, vocês façam perguntas à Rita, aproveitem, hein? Aproveitem que ela está aqui para fazerem as perguntas todas que entenderem. Eu estava-me a lembrar, porque quando eu era consultora não existia este serviço, porque senão eu tinha usado e abusado, mas não existia. Eu quando fiz o curso contigo já era broker. Sim. Portanto, não tive esse privilégio. Mas se eu fosse consultora, naqueles casos em que nós vamos a uma casa, e muitos consultores também me perguntam isto, aqueles casos em que vamos a um imóvel e que ele está completamente desarranjado, sabes? Uma desarmonia total. Então há aqui uma justificação, ou seja, não é dizer você tem a casa desarrumada, eu tenho aqui um serviço extra que poderá melhorar e então às tantas tu ficas com esse poder, essa abertura para mexer na casa e colocá-la de uma forma muito mais agradável sem melindrar o proprietário. Sem melindrar, sempre. O importante é que o proprietário entenda que o consultor imobiliário está do lado do proprietário e não contra o proprietário. Ora, se eu vou dizer, ou a casa está desarrumada, ou a casa não cheira bem, ou a casa precisa disto, ou a casa precisa daquilo, ele vai sentir como uma afronta. Vai sentir como um conflito. Claro. Então, o que o consultor imobiliário tem a dizer é sempre, eu vou-lhe oferecer os meus conhecimentos para poder melhorar a sua casa. Imaginem, há pouco estava aqui alguém a perguntar a questão da casa de banho, do banheiro, não é? Exato. Pronto. A casa de banho é das coisas mais simples de se preparar no home staging. Então, daí é esvaziar tudo primeiro. O quê? É esvaziar tudo. Tirar tudo que tem na casa de banho. Exato. Tudo que é personalizado, tudo não é? Tudo aquilo que é móvel, que é movível, sai. Só fica sanita, bidé, o chuveiro, a banheira, o lavatório. E depois ok, o que é que precisa de ter? Precisa de ter toalhas. Precisa de ter velas. Novinhas, toalhas novinhas. Brancas. Não são novas como brancas. Eu já vou explicar o porquê. Okay. Brancas. Precisa de ter uma planta, ou o que traga verde, ou os pauzinhos de bambu, 3 pauzinhos de bambu. Ok. Com estas 3 coisas, há outras coisas, mas com estas 3 coisas só, nós estamos a trazer muita coisa à casa de banho. Estamos a trazer mensagens. Que mensagens é que nós estamos a trazer? Nas toalhas brancas estamos a trazer limpeza, asseio e outra coisa, está pronta para ser usada. Lá está aquele conceito do hotel que tu falavas há pouco. Exatamente. Eles adoram. Se tu pensares, vais a um hotel, as toalhas são de que cor? Brancas. Não é? Está pronta para ser usada. É aí que tu sentes confiança. Então quando tu tens 2 toalhas, mesmo pequenininhas, enroladinhas, prontas para ser usadas, a pessoa sente, ok, este espaço está pronto para eu usar.
A seguir, quando tens velas, o que é que tu estás a trazer? Estás a trazer a parte romântica da casa de banho. A casa de banho é um sítio que normalmente não é muito agradável. Mas quando tu lhe dás um toque romântico, é quase como se tu estivesse a dizer: este é um espaço que se pode desfrutar. Isso. Okay? E depois, quando trazes o verde da planta, o que é que tu estás a trazer? Estás a cortar o frio, que tudo o que tem a ver com as louças sanitárias, com os azulejos, com aquilo que é mais inóspito numa casa de banho. E quando tu fazes isto de uma vez só, com 3 coisinhas, com o bambu, com as toalhas e com as velas, tu estás a criar o cenário na cabeça de quem vem que ela pode usar a casa de banho hoje. Já! Não é preciso depois. É hoje. Sim. E a partir do momento em que ela pensa, ok, eu já posso usar esta casa de banho, eu já posso usar esta cozinha. Isto é tudo inconsciente, não é, Rita? A pessoa não está ali Tudo. racionalmente a pensar. É tudo Não. muito inconsciente. É tudo muito inconsciente. E o importante é entender que, por mais que se retire as coisas, por mais que se retire tudo, se não se souber exatamente o que é que se vai colocar e como, vai falhar em termos de homestaging. É por isso. E eu posso dizer que eu criei agora a Associação Portuguesa de Homestagers, ok? Para dar uma força diferente aos homestagers e outra coisa, para defender os homestagers. Porque tu tens, infelizmente, muitos decoradores de interiores, designers de interiores, arquitetos de interiores que dizem: eu faço homestaging. E o que é que fazem? Fazem decoração. Decoração. Pronto. E não tem a parte emocional, não é? Não tem nem a parte emocional, nem conseguem trabalhar o pressuposto de quem vem da forma certa, porque no homestaging, quando nós aprendemos, e neste caso, quando eu aprendi nos Estados Unidos, eu aprendi na fonte, não é? É onde eu aprendi há 10 Onde anos, tudo começou. onde tudo começou e da forma certa. Qual é a forma certa? É pelas mãos de um consultor imobiliário. Aí a grande diferença entre um homestager profissional e um decorador de interiores. E eu posso falar que eu sou as duas. E eu posso dizer que nada tem a ver uma coisa com a outra. É quase coisas contrárias. Sim. Então, é por isso que, quando nós, e neste caso criamos também a associação, é para poder ajudar os homestagers não só a ter o seu trabalho valorizado, como a criar mecânicas para que os próprios consultores imobiliários possam entender a grande mais-valia daquele serviço sem recorrer a decoradores de interiores, arquitetos de interior, designers de interiores que não vão estar a trabalhar da forma certa. E eu posso dizer que não vão estar a trabalhar da forma certa porque os valores que levam são altíssimos. A ideia, por exemplo, que tu tinhas há pouco da questão do homestaging, que é um serviço caro, é porque é criada pelos decoradores de interiores e designers de interiores. No outro dia, eu estava reunida com um broker de um grupo e ele estava-me a dizer: não, mas é muito caro, eu contactei uma empresa para fazer o homestaging e queriam levar 40 mil euros. Eu disse: 40 mil euros para um homestaging? Nem pensar! Mas nem pensar mesmo. Sim. Eu nem num andar modelo à estreia do empreendimento, eu gasto 40 mil euros. Claro que não vou colocar móveis de cartão. Vou colocar outro tipo de móveis. Quero um empreendimento, não é? Quero Exatamente. Portanto, Sim. dependendo do tipo de imóveis que nós estamos a transacionar, o tipo de investimento vai ser diferente. Porque uma coisa que nós não nos podemos esquecer é, para que o homestaging realmente funcione, o valor do imóvel de 1 a 3% no máximo de investimento. No máximo. Dá um exemplo. Imagina, 100 mil euros? 100 mil euros? Imagina, 100 mil euros, não é? Seria 1.000 a 3 mil euros no máximo de investimento. E que iria sempre gerar... Depois esses 1.000 euros, o que seja, poderia-se traduzir em mais 5 mil, mais 10 mil, mais 15 mil, certo? Exatamente, exatamente. Ou seja, não 5 porque é menor, mas sempre a partir dos 7. Porquê? Porque nós trabalhamos de 1 para 7 e de 3 para 10. Imagina, quem investe 3 vai buscar 10. Ou pode ir buscar 15, pode ir buscar 20, pode ir buscar 30. Estamos a falar em valores médios, não é? Pelo valores teu conhecimento médios, de claro. mercado, pelo teu Claro. conhecimento de mercado, um cliente que investe 3 mil, à partida vai buscar mais, vai buscar 3 vezes mais aquilo que investiu. Ok. Agora imagina, eu dou-te aqui um exemplo que acontece recorrentemente, mas dou-te um exemplo específico. Houve uma consultora imobiliária que veio ter comigo há uns anos atrás e que disse: eu tenho um espaço que é ótimo, que vai estar valorizado, mas que o estudo de mercado que eu faço dá-me no máximo 250 mil euros, mas a casa não está preparada. E deixa-me dizer, não está preparada era desde suja
a bichinhos que andavam lá a passar, a não ter as coisas todas, enfim, estava o descalabro, pronto. E quando eu digo o descalabro é ao ponto de eu chegar a casa e ir tomar banho com uma certa repulsa do imóvel. Agora imagina como é que a coisa não estava. Pronto. E eu disse, sim senhora, a casa tem um potencial gigantesco, mas consegues ir buscar muito mais do que 250. Ela como está, nem por 200 consegue ser vendida. Porquê? Porque as pessoas iam entrar e iam sentir a mesma coisa que eu senti. Vontade de ir tomar banho. Repulsa. Repulsa. Era a repulsa pelo imóvel. Eu sentia repulsa. Então, aquilo que nós fizemos foi, tudo aquilo que sentia repulsa, tudo aquilo que afastava, nós fomos retirar, fomos preparar, houve pequenas obras, houve um trabalho de limpeza muito a sério, de empresas específicas de desbaratização, desratização, enfim, muitas coisas, e houve ali um investimento maior. Tu concordas que às vezes existe o preconceito por parte do consultor imobiliário em relação a solicitar ao proprietário essa colaboração, porque parte do princípio que o proprietário não vai aceitar. Parte do princípio que não vai aceitar. Erradamente. Erradamente. O proprietário até pode aceitar e agradecer. E neste caso, deixa-me dizer-te, ela perguntou-me, então qual é que é o investimento? E eu disse, olha, este investimento são 12 mil euros. Era bem maior. Mas estamos a falar de uma quinta grande, teve uma casa que era a casa do caseiro, por si só foi um grande investimento, porque teve uma cozinha nova, uma casa de banho nova, chão novo, enfim, muitas coisas. E ela disse, ok, muito bem, como é que eu agora falo com o proprietário? E eu disse, não faz mal, vou eu falar com o proprietário. E fui eu com ela falar com o proprietário. E eu mostrei ao proprietário as fotografias do imóvel e expliquei-lhe exatamente o que é que eu senti quando eu fui visitar o imóvel. Se eu fosse comprar, qual é que seria a minha proposta? Okay. E ele percebeu que, de repente, perdia 50 mil euros. E o que é que ele fez? E foste tu a dizer, porque se fosse a colega, a agente imobiliária, aí ele já não lhe soava tão bem. Ele não lhe soava tão bem. E quando fui eu a dizer, e mostrei casos de sucesso, fotografias de antes e depois, valores de percentagens, tudo o que tem a ver com aquilo que eu tenho de experiência no mercado, que são 10 anos de experiência no mercado, acabou por convencer o cliente que valia a pena. E ele vendeu o imóvel, mas não vendeu por 250. Vendeu por 315 mil euros. Minha nossa. 315 mil euros. E ele só investiu 12. Então agora vamos voltar àquilo que estávamos a dizer no início desta live. Quando eu estava a falar daquilo que as pessoas acham que investem, mas relativamente àquilo que deixam de ganhar porque perdem pela desvalorização. Neste caso, ele ia perder, imagina, 20, 30, 40 mil euros no processo de desvalorização, porque quem fosse visitar o imóvel como ele estava, não ia nunca querer aquela casa como estava. Portanto, os 250, por mais que fosse o valor certo... E iria logo aproveitar isso para fazer uma proposta mais abaixo, porque tinha de fazer muitas obras e porque não sei o quê, não é? E porque tudo. E fazia sempre uma proposta de 210, 215 mil euros assim. Ele investiu 12. Imagina, 250 mais 12. Se ele vendesse o imóvel por, imagina, 270, já estava muito bem vendido. Exato. Porque já tinha recuperado tudo aquilo que ia perder, mais o valor que ele investiu. Mas ele faturou ainda mais. Porquê? Porque a consultora imobiliária, depois de ver todo o imóvel, conseguiu perceber que o valor do imóvel ainda era muito mais acima, foram 315 mil euros. Ele faturou mais 115 mil euros, ou mais 100 mil euros, se nós tirarmos o investimento, mais 100 mil euros do que o normal, do que aquilo que iria fazer. E quando nós fazemos um trabalho desses, até podemos fazer toda a fotoreportagem do antes e depois, para depois apresentar ao próximo proprietário, não é? Para o convencer da mais-valia. E eu acabo sempre por aconselhar os consultores imobiliários, quando fazem a questão do home staging, primeiro fazer uma reportagem fotográfica como está. Sim. Depois preparar o imóvel. E depois fazer nova reportagem. E depois mostrar ao cliente, para ele entender o valor do exclusivo. Porque ele logo ali, mesmo antes do negócio ser fechado... Não, é assim, já nem preciso explicar mais nada. Falas do home staging e toda a mais-valia, não é? Com toda a propriedade, porque a partir do momento em que tu tiras o curso, em que ficas certificado para fazeres esse trabalho, logo, por si só, já é uma mais-valia, porque até a tua linguagem vai ser diferente, não é? Com o conhecimento que tens, vai ser diferente. Portanto, qualquer pessoa que faça esse curso tem essa autoridade ao falar e passa essa confiança ao proprietário. Logo aí, claro que só faz sentido prestar este tipo de serviço
dando exclusividade. Não faria sentido de outra Exatamente. forma. É isso mesmo, ou seja, não só eles ganham a exclusividade, como é uma coisa muito importante, eles justificam a exclusividade. E esta justificação vem pela base do trabalho. E a comissão, Rita? E a comissão? Porque Isso outras mesmo. imobiliárias cobram o mesmo, 5%, 6%, e não fazem nada disto. Nem nada que se pareça, né? Nada que se pareça. Por isso é que é tão importante ter aqui estes dois lados, que é, ok, eu sou consultor imobiliário, mas eu vou-lhe oferecer os meus serviços de homestaging. E até podem dizer, contratando um homestager, este seria o valor, mas eu vou-lhe oferecer isto. Porque eu sou o homestager profissional, Porque eu sou, porque exato. eu fui fazer a especialização. Até da própria rede, mesmo numa rede grande, o proprietário pode decidir com quem quer trabalhar, porque são vários agentes. Claro. Então, São eu sendo milhares. podendo prestar esse serviço, obviamente que eu estou mais na linha da frente. Claro. Do que um colega que não tenha esse conhecimento. É sempre, imagina. Esse trabalho. Olha, temos aqui algumas perguntas que podemos aproveitar, Sim. não é, Rita? E responder. Claro. Olha, estava aqui uma colega, está aqui a Cláudia a dizer: retirar o lixo sempre. Parece básico, não é, pessoal? Mas às vezes parece que não é básico. Parece. Esse detalhe. Diz aqui a colega: usar orquídeas nos ambientes como decoração ajuda? Ajuda? Depende da orquídea e depende do espaço. Isto porquê? Okay. Porque a orquídea é uma planta que por si só traz prosperidade, traz abundância, traz uma quantidade de coisas. Mas a questão é se é uma orquídea verdadeira, se é uma orquídea de plástico. E depois depende das de plástico. E qual é a diferença? Qual é a diferença? A maneira como aquelas que são naturais podem ou não ficar com mau aspecto é um risco para o homestaging. Enquanto para a decoração de interiores eu diria sempre naturais, ponto, acabou. Mas para o homestaging no homestaging não, porque imagina que estás a falar de um imóvel que não é visitado todos os dias, ou que não é visitado todas as semanas. Então eu sei que se eu ponho lá uma orquídea, mesmo que seja artificial, o que é que acaba por acontecer? Eu sei que quando lá for a orquídea está maravilhosa. Está sempre. Está sempre. Mas imagina que eu ponho lá uma natural, o que é que me acontece? Eu não sei o que é que pode acontecer, as orquídeas podem cair e eu chego lá com uma visita e de repente tenho a orquídea toda partida no meio do chão. Portanto, ajuda sempre, mas depende daquilo que se vai colocar. Isso e diz a Alexandra, da EasyGest, e no hall de entrada, uma opinião, uma sugestão? Depende sempre do hall, da dimensão do hall. O que é que um hall tem que ter? Tem que ter sempre coisas que são comuns, como na casa de banho, como na cozinha, o hall tem que ter coisas que são comuns. A primeira coisa que nós temos que ter a noção do hall é a porta de entrada. É onde eu me vou sentir em casa ou não. A porta de entrada como assim? Quando se abre a porta, o que é que se vê? Exatamente. É a porta de entrada para o imóvel, é a porta de entrada para o meu lar. Tem que estar apelativo e eu tenho que ter luz, isto é muito importante, luz. E eu não estou a falar da luz de teto, estou a falar de um ponto de luz de apoio, como um candeeiro, ok? É uma luz de apoio. Porquê? Porque eu vou imaginar que quando eu morar naquela casa, eu vou passar pelo hall, ok? E vai ser um recanto em que eu posso utilizar, ok? Então tem que ter sempre um ponto de luz de apoio. Depois tem que ter sempre flores. E aqui, artificiais ou naturais, dependendo do tipo de imóvel que estamos a falar. Mas artificiais deverá ser de qualidade, não é, Rita? Porque artificiais muito manhosas. Sim. Hoje em dia nós temos artificiais muito bonitas, que não se percebe que são artificiais. Até no IKEA. No IKEA, baratíssimos. No IKEA, no Continente, no OLX, às vezes no chinês, depende. Eu posso vos dizer que às vezes mesmo aquelas lojas que nós dizemos, não, e tal. Eu, uma vez que eu estava a fazer deixa-me só contar isto, estava a fazer um homestaging e o proprietário disse, não, é preciso candeeiros de mesa que eu tenho cá. Mas eu cheguei aos candeeiros de mesa e eram candeeiros de mesa assim, que não traziam nada de novo, digamos assim. Pronto. E eu disse, então, o que é que há aqui de lojas? Porque eu não conhecia aquele sítio. Há aqui este, há ali este, mas há aquele chinês, que ele é um chinês muito grande. E eu disse, então, deixa-me lá ir. Eu comprei 2 candeeiros por 15 euros. Com um abajur, bonitinhos, arranjadinhos. Fizeram logo um brilharete. Logo. Ok? Foram 7,5 euros cada um. Ou seja, portanto, as lojas, dependendo de quem está a ver, consegue reutilizar as coisas de uma forma completamente diferente. Mas no hall tem que ter sempre um ponto de apoio de luz, sempre. Tem que ter sempre flores,
ok? Tem que ter sempre flores e tem que ter sempre um espelho ou um quadro, Ok. ok? Sempre. E o O que é quadro não importante? deverá ser personalizado, não é, Rita? Nada de fotografias de filhos ou... Não. Não, Os nada. quadros não são fotografias. Fotografias são as fotografias. Um quadro pode ser de uma paisagem, de uma imagem, alguma coisa abstrata. Tem que ter sempre algo que vá dar vida ao espaço, cor ao espaço. Nós não podemos entrar numa casa e ter tudo da mesma cor, tudo a fazer o pandan, porque isso não é o que faz a casa. Sim. Se vocês olharem à Tira-lhe a volta, alma, não é? Tira-lhe a alma. se vocês olharem, por exemplo, para aquilo que faz da vossa casa a vossa casa, são os vossos pertences, as vossas recordações, os desenhos dos miúdos, as coisas dos nossos filhos, é isso que faz com que aquela casa, aquele espaço, fique a nossa casa. Ora, se eu entro num imóvel e a sensação que eu tenho é entrei num projeto de decoração de uma revista de uma casa, eu não me vou sentir ligada àquele espaço, porque me vai faltar o resto. Pois. E é muito Não te importante. identificas, não é? Não identificas. Pode ser muito bonito, mas não consegues te conectar. Não, eu vou-me conectar se eu gostar daquele candeeiro, daquela coisa, ok, eu posso levar para a minha casa, mas depois sou eu que faço a ligação entre as coisas. Sim. Porque é a minha casa, porque é o meu espaço. Então, quando nós temos num wall tanto o quadro como o espelho, a importância é olhar aqui para o espelho como algo que pode ser mal usado, digamos assim. O espelho nunca pode estar no wall se estiver na parede de frente da casa. Ok? Ou seja, quando eu abro a porta, quando se entra não se pode ter um espelho. não pode ser de espelho. Nunca. Okay? Mas isso é homestaging ou é Feng Shui? Isto é o Feng Shui aplicado ao homestaging. Ok, ok. Porquê? Porque se eu vou ter o espelho a refletir a minha imagem, em termos de negócio, o homestaging vai dizer o quê? Que eu estou a retirar-me do espaço. Então o homestaging, apesar de não ser Feng Shui, ele vai utilizar alguns pontos que são importantes e alguns apoios, digamos assim, dentro do Feng Shui para que realmente possa funcionar. Mas são técnicas completamente diferentes. Sim, mas podem ser complementares. Exatamente, são complementares. Agora, não se pode dizer, eu vou só preparar a casa com Feng Shui e ela vende-se. Não, não é assim porque o homestaging é uma técnica para vender os imóveis. Sim. Enquanto Olha, o Feng Shui não. temos aqui Scott qualquer coisa. Diz a Scott, uma senhora quer fazer obras na cozinha para colocar móveis novos, lisos e brancos, como se usa agora. Vale a pena fazer esse tipo de alterações, Rita? Então. Vale a pena porquê? Porque se ela vai fazer a alteração, vai ficar valorizada em termos de valor, sempre. O que é preciso perceber? Qual é que é o valor do imóvel primeiro, para se entender qual é o tipo de investimento que se pode fazer, que vai valer a pena e que vai realmente dar aquele boost que aquele imóvel precisa. Agora, para poder responder concretamente, eu tenho que saber o valor do imóvel, o tipo de imóvel, Sim, há aqui o uma tempo série de do imóvel. Exatamente. Para que depois diga, ok, vale a pena. Vai sempre valer a pena. Porque ele vai ser vendido sempre vai por sempre melhor. valer a pena, mas repara se eu tenho razão ou não. Convém não ser demasiado personalizado. Ou seja, há pessoas que têm gostos muito específicos. Tem que ser algo que agrada a maioria. Não Por é isso por acaso que os construtores fazem apartamentos todos iguais. Tudo aquilo que funciona para a maioria. E depois vamos à casa do construtor e tem materiais completamente diferentes. Exatamente. Até porque aqui a minha resposta foi porque ela disse móveis brancos como toda a gente gosta. Como toda a gente gosta, sim. Exatamente. E é exatamente isso. Quando nós sabemos que a grande maioria das pessoas gosta, não quer dizer que eu não possa escolher outra cor para a minha cozinha. Porque mas é algo que não choca, não é? Exato. É algo que não afasta. Para o principal pensamento do homestaging é, ok, isto afasta as pessoas ou isto aproxima as pessoas do imóvel. Quando aproxima, então é o certo. Quando aproxima, então é porque é para fazer. Agora, a grande dificuldade é o homestager faz o balanço entre aquilo que o cliente vai receber depois, ou seja, em termos de retorno, que é o ROI, o Return on Investment, dos imóveis, e aquilo que ele vai investir. É por isso que o homestager neste caso, sabe fazer este cálculo para dizer, ok, vale a pena fazer este investimento ou não vale a pena fazer este investimento. Depende sempre disto. Para tu teres noção, a questão do curso do homestager, ele dura 3 meses. Sim. Ou seja, são 3 meses, 2 vezes por semana, em que eu estou em sala Zoom a dar
conteúdo, a explicar, a fazer exercícios, as pessoas fazem PPCs, enviam, eu corrijo, enfim, há algum tipo de Qual é a trabalho. próxima? Vais ter agora uma turma nova, não Vou, vais, Rita? A partir de. vou. É agora Na este mês? próxima, é agora este mês, dia 21 de setembro. É quando É começa. para a semana? Não, para outra semana. É já para a Ok. próxima E semana. como é que as pessoas que tenham interesse em saber informações, como é que elas poderão saber? Olha, aqui no Instagram, lá em cima no linkzinho Sim. na bio, tem Na lá, bio. é só clicar. Ok. Até quarta-feira, até às 23h59, ok? Há uma promoção que quem fizer a sua inscrição tem 20% de desconto. Olha, aproveitem, pessoal. Pronto. E para quem está aqui nesta live e te está a ouvir, basta enviar um e-mail a dizer eu vi-te no live da Mónica e ainda dou mais 5% de desconto. É, pessoal, maravilha! Esta eu não sabia. Pessoal, aproveita. Exatamente. É para nos darem também a ouvir, Aproveita. também merecem alguma coisa de nós, não é? Sim, Não é sim, só. claro. Não é, Não, só é uma para... excelente oportunidade, é um investimento, porque isto é realmente um investimento para justificar a exclusividade, justificar a comissão e, acima de tudo, se diferenciar de toda a concorrência. Não é? Porque, por muito que já existam outros agentes imobiliários a fazê-lo, não é a maioria, bem pelo contrário. Não. Ainda estamos muito longe disso. Logo, existe aqui uma oportunidade gigante de nos diferenciarmos da maioria, porque a maioria nem sequer se interessa. Ok? E a Por grande isso maioria... é que há muita gente que ganha muito dinheiro no imobiliário e há muita gente que não ganha dinheiro no imobiliário. E a maioria não ganha. A maioria não ganha. A maioria vende umas casinhas. Exatamente. E depois existe aquela minoria, que é a nata, que faz carreira disto, leva isto à séria. E essa é aquela que leva à risca todas as ferramentas que devem ser usadas. Exatamente. Porque aquilo que faz a diferença entre um consultor que vende muito e um consultor que vende pouco é que o que vende muito aplica todos os dias e aplica todas as ferramentas. E o outro aplica de vez em quando lhe dá jeito. Ou quando tem paciência. Quando lhe apetece. Exatamente. É isso mesmo. Não há essa consistência. Deixa-me lá ver aqui. Alguma outra pergunta. Diz a Carla. Quem destralha é o cliente ou contrata? Destralha é tirar as tralhas, não é? Sim, sim. Isso depende daquilo que o consultor quiser fazer. O consultor pode explicar ao proprietário o que é que ele tem que destralhar, e o destralhar aqui vai ser retirar as fotografias, retirar os objetos pessoais, retirar as coisas que não interessam, as coisas que estão a mais, e normalmente ou começar a empacotar, que é aquilo que eu costumo dizer, é preparar a mudança. Okay? Para o que o proprietário realmente quer entrar no processo, começamos a trabalhar o imaginário do proprietário a dizer, ok, esta casa vai ser vendida, mais tarde ou mais cedo vai ter que mudar para outra, então vamos começar a preparar a mudança com aquilo que não precisa para o seu dia-a-dia. E as coisas que ele não precisa para o dia-a-dia são as fotografias, as coisas que estão a mais, os livros que estão a mais, as coisas todas que não interessam. Sim. A partir do momento em que o proprietário entende que o consultor imobiliário está a ajudar no processo, o consultor imobiliário não tem que ir a casa a arrumar. Mas o consultor imobiliário tem que saber como aconselhar o proprietário. Isso. E a partir desse momento, o proprietário vai olhar para o consultor de uma forma completamente diferente. Porque o proprietário, porque é que o proprietário normalmente não quer pagar 5% nem quer dar exclusividade? Porque desvaloriza o trabalho do agente imobiliário. Acha que o trabalho do agente imobiliário é um trabalho menor, porque é só abrir portas e mais nada. E para isso eu também tenho que fazer. Quando eu chego lá e começo, através de tudo aquilo que eu partilho, através do meu conhecimento, desta minha autoridade, tanto a nível do acompanhamento que vou prestar, do serviço de excelência, como a nível deste processo do homestaging, claro que o proprietário, calma lá. Claro. 5%, mas não é um 5% igual aos outros. Exatamente. Justifica-se. É exatamente isso que é essencial. É o proprietário entender que a percentagem que ele está a pagar pelo trabalho está a ser bem aplicada. É justa. Perante aquilo que existe no mercado, exatamente, no restante mercado, é uma percentagem justa. É isso mesmo. E para ser justa, tem que ser justificada. Como é que ele sabe que é justo? É quando ele vê o proprietário, entra num espaço e entra com o consultor imobiliário e o consultor imobiliário diz assim, então vá, vamos preparar aqui a sua casa. Eu vou dizer exatamente o que é que tem que fazer em todas as divisões. Olha, aqui tem que fazer assim, assim, ali tem que fazer assim, assim. Quando o consultor sai e vai embora, o proprietário fica a pensar, epá, ele realmente sabe do negócio. Ele realmente sabe
a diferença. Eu vou dar aqui um Sem ter exemplo. que criticar. E aqui a vantagem é, Sim. sem ter que melindrar o proprietário e dizer, olha, a sua casa está desarrumada. Não tem a ver com a casa. Porque dizer que a casa está desarrumada é criticar. Estar a dar ideias, dar soluções, é um processo de ajuda e não de crítica. É profissionalismo. É profissional, é estar a encontrar soluções. Eu vou-te contar, aqui há uns tempos atrás nós tivemos um proprietário que tinha dúvidas no homestaging, ok? E aquilo que ele disse, não é preciso, eu com o dinheiro que vou investir no projeto para vocês virem cá, eu consigo ser eu a fazer. E o que é que o consultor fez? O consultor foi extremamente inteligente. Ele disse, muito bem, então é assim, eu vou fazer o pagamento do relatório, ok? Sim. Desde que você me diga que vai fazer tudo o que vier no relatório. Olha, é uma boa tática. Foi. E o proprietário disse, então mas como assim? E ele disse, então eu contrato o homestager, neste caso a Rita faz o relatório e você compromete-se a cumprir rigorosamente tudo aquilo que vier no relatório. E ele disse, então está bem. Mas paga o consultor. O consultor fez o investimento, eu enviei um relatório pormenorizado de tudo. E no dia antes das fotografias eu fui à casa. O proprietário só faltava estar de joelhos ao pé de mim a dizer eu nunca imaginei que a minha casa fosse assim. Ele até virou-se para o consultor e disse no final acertamos porque não é justo ser você a pagar este serviço. Espetáculo. E a verdade é, ele olhou para o imóvel e ele disse, eu nunca imaginei que a minha casa tinha este potencial. Eu nunca imaginei que a minha casa fosse possível de mostrar desta forma. E se tu vis as fotografias do antes e depois, parecem dois imóveis completamente diferentes. Completamente diferentes, não é? Completamente diferentes. Qual foi o investimento que ele fez? O proprietário, neste caso, foi bom. O consultor foi um relatório que foi 300 euros, uma coisa assim. Uma coisa simples. Sim. E o imóvel ficou outro completamente diferente. Mas nesse caso, o proprietário não comprou nada, foi tudo que não precisou. Porque eu imagina, eu dizia, 2 almofadas brancas desta dimensão. E ele ia buscar ou a casa dele, ou a casa da mãe, ou a casa das pessoas. Arranjava, sim. Ele arranjava. Eu dizia, uma manta desta cor. Daquilo que o proprietário precisava de ter. Né? Daquilo que o proprietário já tinha no imóvel. Sim. E daquilo que ele precisava de ter no caso de não ter, porque eu não sabia o que ele tinha e o que ele não tinha. Então eu faço um relatório de tudo o que existe e que eu consigo ver e tudo aquilo que é necessário. Imagina, no quarto, por exemplo, ele tinha a cama do lado com a cabeceira para o lado direito e o lado maior do quarto era para o outro lado, então eu aconselhei ele a mudar a cama, a fazer a cama com lençóis brancos, a pôr umas almofadas coloridas, a pôr uma manta por cima e a ligar os candeeiros. Qual foi o investimento que o proprietário teve? Nenhum. Foi virar a cama de um lado para o outro, fazer a cama com lençóis brancos que ele até já tinha, pôr umas almofadas coloridas. Fantástico. E ligar os candeeiros. E ficou uma coisa completamente diferente. E, por exemplo, nesta altura do verão, ou então no inverno, tu aconselhas, por exemplo, no verão, eu pelo menos fazia isso, mas lá está, não era uma questão profissional, era uma questão de intuição, porque eu não tinha não tinha qualquer conhecimento. Mas quando eu era consultora, no verão, eu ia sempre antes, não é? Preparar a casa para a visita. E eu ligava, se houvesse ar-condicionado, eu ligava sempre o ar-condicionado para as pessoas se sentirem confortáveis. E no inverno, muitas vezes, eu pedia ao proprietário para ligar a lareira, para acender a lareira. Okay? Exatamente. E isso faz sentido, faz os clientes sentirem mais confortáveis dentro do imóvel ou é indiferente? O que é que tu achas? Não, faz sentido, tanto uma coisa como outra. Tanto no inverno ligar as lareiras, aquecedores e tudo mais, porque estamos a mudar e a mostrar o potencial do imóvel, como no verão ligar o ar-condicionado porque é mais fresco e a pessoa está mais confortável. E às vezes são pequenas coisas, mas que o consultor imobiliário não se lembra. Mas são pequeninas coisas que fazem a diferença. São pequenas coisas que fazem a diferença. Neste caso, por exemplo, quando nós fazemos a preparação do homestaging, e neste caso eu digo os homestaging profissionais, nós preparamos o homestaging profissional e depois a seguir vem o consultor imobiliário com o fotógrafo e faz a reportagem. Mas nós não vamos lá estar em todas as visitas, não é? Tem que ser o consultor imobiliário a preparar. Então o que é que nós fazemos? Quando nós temos a questão do curso, nós damos uma listagem de todos os pormenores que o consultor imobiliário não se pode esquecer no dia da visita. Porquê?
Porque na No curso fotografia, que tu dás, no curso que tu dás, no curso que eu tens dou, essa lista para depois esta não listinha esquecer. toda, Boa, para ele boa. não se esquecer de nada. Porquê? Ok. Porque ele tem que saber que tem que ligar o ar-condicionado, ou a lareira, tem que fazer o bolo, ou o chá, o café, o que quer que seja, E isso é com uma tempo. grande mais-valia para o proprietário. O proprietário vai. Só aquilo que o proprietário vai dizer aos amigos, aos conhecidos, né? Tu não estás nem a ver. Eu Não conheci um precisa agente mais. imobiliário brutal. O consultor imobiliário que aplica o staging não precisa de ir buscar mais clientes, porque os clientes Pois não, vão fluir para ele. vai ter o mercado aos seus pés, porque os clientes Vai. depois referenciam e referenciam e referenciam. E é por isso que se diz muitas vezes que há consultores imobiliários que dizem eu já nem trabalho para as leads, eu já só trabalho para as Não, referências. não. Aliás, o Nuno Gomes dizia muitas vezes, a partir de uma certa altura, nós quase que deixamos de ser consultores imobiliários, somos gestores dos negócios, porque o negócio é tanto, as indicações são tantas, que nós já nem temos tempo para as leads. Temos que as dar, Quando passar. se faz um bom trabalho, vão ser os clientes que vão trazer novos clientes. E vai fazer crescer o bolo. Sim, mas novos leads, só que esses leads vêm todos trabalhados. Ou seja, é aqueles leads que toda a gente quer, que é Mónica, eu sei como é que você trabalha, eu sei que você cobra 5%, eu sei que trabalha em exclusivo, eu sei tudo. Diga-me só o que é que precisa de mim. Exatamente. Não é leads que vêm do site. Exatamente. Isso para mim já não é uma lead. Isso para Já mim não já é é lead, uma é um cliente super é uma qualificado. referência super qualificada. Que é aquilo que o homestaging ajuda. Porquê? Porque o homestaging vai ajudar a que a imagem que o proprietário tem do consultor imobiliário seja de um profissionalismo extremo, seja de uma elegância, seja de uma atenção, seja daquilo que é, eu dou tudo por aquele cliente. A grande maioria dos consultores imobiliários, e estamos a falar já há alguns anos atrás, graças a Deus já não é tanto, aquilo que acontecia muitas vezes era, pegavam num cliente e andavam 4 e 5 casas a visitar à tarde, e uma visita às 2h30, uma às 3h30, uma às 4h30, uma às 5h30 e pronto. E ia-se ver quando é que se despachava, salvo seja o cliente comprador. Sim. Hoje em dia, os consultores que fazem negócio a sério, que são aqueles que dizem, ok, eu sei o que é que eu vou fazer, preparam um imóvel e trazem pessoas ao imóvel. É uma perspectiva completamente diferente da anterior. A anterior trabalha para o comprador. Esta trabalha para o proprietário. Completamente. Porque é com ele que tens a exclusividade. Porque é com ele que há exclusividade, é com ele que há um contrato. É o proprietário que paga 5%, às vezes 6%, 7%, dependendo, mas que paga. E se é ele que paga, então é ele que merece tudo do consultor imobiliário. Ora, vamos imaginar que tu vais com um cliente à minha casa, que eu sou o proprietário, e eu entendo que vais sair dali e vais a outros imóveis. O que é que eu vou sentir de ti enquanto pessoa a quem eu vou pagar? Nada. Ela tanto se faz vender este como aquele, como o outro ela quer é vender. Enquanto que aqui a perspectiva é diferente. Aqui ele sabe que eu vou para aquela, salvo seja, consultor imobiliário, vai para aquela casa e que naquele dia tem 2, 3 visitas. A pessoa sente que é comigo que está a trabalhar, sente que há uma parceria, sente que há um negócio, sente que há uma ajuda diferente. Claro que sim. E aí é que faz a diferenciação. E mais uma vez voltamos à base da questão. Por isso é que uns faturam de forma consistente e outros, há um mês que faturam e estão 3 ou 4 meses sem faturar. Não existe essa consistência, porque o difícil não é faturar, o difícil é a consistência na faturação. Isso é que é muito difícil, ano após ano, manter aquele nível de faturação. Isso é que não é para todos. Está aqui a Scott a dizer, para quem está a começar também é bom para fazer a diferença. Oh querida, é sempre bom para todos. Para quem está a começar então é uma maravilha, porque começa logo a trabalhar da melhor forma, a trabalhar bem. Portanto, se vocês puderem, informem-se do curso da Rita, vão à bio, estão lá todas as informações. Os colegas que estão aqui nesta live, além do desconto de 20%, têm mais 5%. É até quando, Rita? É até a quarta-feira à meia-noite. Até quarta-feira à meia-noite tem esta promoção. Depois é que vai para o preço normal. E começa dia 21. 21. E acaba dia 7 de dezembro. Ou seja, são 3 meses. É 2 vezes por semana. Vai explicando que eu estou aqui a ler os comentários, está bem? São 2 vezes por semana.
e é um horário que é simples de fazer porque é da parte da manhã. Se houver pessoas que também estejam no Brasil,